September we met. I can tell by your smile. You had... Olá, tudo bem, pessoal? Vocês que estão vendo aqui esse vídeo aqui na reprise, essa live, nós vamos estar falando hoje sobre as teorias de aprendizagem, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando aqui o que é esses tipos de aprendizagem que a gente vê aí falando, né? Se funciona, se não funciona, como nós podemos estar trabalhando isso aí na nossa jornada aí, né? Na educação, tá? Então segue aí até o final que vocês vão estar vendo aí com a gente como que é essa questão da aprendizagem, tá? Então nós vamos dar início aqui. Boa noite, Amanda. Tudo jóia? Seja muito bem-vinda, tá? Você está participando do grupo? Pode estar colocando aí, tá? Esse aviãozinho que tá aqui, você que já entrou aí, envia aí pro pessoal. Boa noite, Luiz. Todo mundo que tá entrando aí, clica nesse aviãozinho aí pra mim. Vá divulgando aí pro pessoal. Quem vocês acham que deveria estar participando aqui com a gente, né? Quem que você acha aí que precisa saber um pouquinho aí sobre as teorias de aprendizagem, tá bom? Então, boa noite a todo mundo que tá entrando. Érica, Célio, boa noite. Quem tá entrando aí, divulga aí pra mim. Clica aqui, gente, nesse aviãozinho. Manda aí pro pessoal, tá? Boa noite, Amanda. Boa noite, Sara. Boa noite a todo mundo que tá entrando, tá? Então, hoje, gente, eu não sei se todo mundo que tá aqui tá sabendo, a gente tem um grupo no Telegram. Na verdade, são dois grupos, tá? Tem um grupo voltado aí para o pessoal da educação, um grupo composto por psicopedagogos, por professores que querem estar sabendo um pouquinho mais sobre a educação, sobre como estar trabalhando aí com as crianças aí, algumas teorias, algumas práticas, né? Então, os psicopedagogos que estão lá, a gente está começando a estar trabalhando a questão da psicopedagogia clínica. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre a aprendizagem, um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, que meu foco de trabalho é o desenvolvimento infantil. E então a gente vai estar sempre tendo algumas lives, alguns momentos de estudo para estar tendo essa interação aí. Bacana? E tem um outro grupo também no Telegram que é voltado para pais, tá? Chama Pais em Ação. Nesse grupo eu vou sempre dando dicas, né, de educação aí para as crianças, os pais estarem trabalhando aí com as crianças, tá? Então sempre a gente vou colocando dicas, vou colocando estudos lá para estar orientando essa formação aí infantil, tá bom? Então, quem está participando aqui, coloque aí para mim, vocês que estão participando, se já estão lá no grupo do Telegram, se vocês fazem parte do grupo, se sim ou se não, tá? E a gente vai estar dando início aqui, tá? Então, o nosso tema de hoje é os estilos de aprendizagem, tá? Quem está participando do grupo, eu já coloquei um áudio lá falando muito sobre os estilos de aprendizagem, a teoria do Valber, eu anotei aqui, Valber Barbie, a teoria da aprendizagem, né? Foi essa teoria que eu compartilhei lá pra vocês. Ei, Ebe, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui, tá? Boa noite. Então aí, quem tá lá no grupo do Telegram teve a oportunidade de ouvir o áudio sobre as teorias da aprendizagem, tá? Essa teoria da aprendizagem lá, eu coloquei, como eu falei aqui, do Walter Barbie, que é a teoria que a gente vai falar sobre o campo de aprendizagem visual, auditivo e sinestésico, tá? Então, eu tô com a colinha aqui, tá, gente? Então, eu vou acompanhando aqui minha colinha, tá? Então, assim, o que são essas teorias da aprendizagem? Vem falando o quê? Que as crianças, elas vão aprender aí de uma determinada maneira, né? Ou, assim, não seria
só por essa maneira, mas assim, o mais fácil da criança aprender. Então ali, quem é mais focado no visual, a gente precisaria fazer o quê? Estímulos visuais. Então, estar com imagens, eles precisariam ver sempre o que vai estar acontecendo. Então, todo esse estímulo aí de cores, todo o estímulo visual. Então, eles precisariam estar vendo o processo, vendo o que está acontecendo. Boa noite, Theo. Seja bem-vindo. Paula, boa noite, tá? Todo mundo que está entrando. E o auditivo seria aí a fonte, né, da audição. Então, assim, para quem tem aí essa maior concentração aí para o auditivo, a gente precisaria estar estimulando aí as vias auditivas, né? Então, aí a questão das músicas, a questão da oralidade ali, na questão da leitura, ler em voz alta porque ele estaria ouvindo a própria voz, ou um adulto estar lendo para a criança, ouvir uma história. Agora, nesses meios mesmo da gente de pandemia, de aulas remotas, então os áudios seriam mais indicados do que os vídeos, né? Apesar que tem audição aí no vídeo também, mas aí os áudios também, só os áudios seria bem indicado também para eles, né? A questão das músicas, quando a gente trabalha com educação infantil. Então, todo esse estímulo aí, todo esse estímulo auditivo, que seria aí a porta de abertura, digamos assim, para a aprendizagem, né? E tem aí o sinestésico. Tá? Eu sempre esqueço o sinestésico. Então, o sinestésico, ele seria o quê? Ele seria aquela criança que ela precisa fazer parte desse processo, tá? Então, ele precisa pôr a mão na massa, precisa fazer também. Então, seriam atividades práticas para que essa criança ela pudesse absorver aí essa aprendizagem, tá? Então, seriam atividades aí didáticas diferenciadas para que a criança ela pudesse fazer junto com a gente. Então, a criança ela precisaria participar dessa atividade, ela precisaria participar desse processo aí, tá? E aí, todo isso aqui tem um áudio explicadinho lá no Telegram. Quem não faz parte ainda, gente, queira fazer parte, o link tá aqui na bio, tá? Na biografia aqui do Instagram, tá? Quem tá vendo pelo Instagram, quem estiver vendo pelo YouTube, uma reprise, tá? Então, corre lá no Instagram e entra lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, a gente vem vendo muitos estudos ao longo, né, dos anos. E não é só essa teoria de aprendizagem que tem. Essa foi a que eu coloquei lá, eu escolhi para estar falando para vocês, mas não existe só essa. Então, existe vários outros cientistas com várias outras teorias sobre a aprendizagem, tá? Mas aí, recentemente agora, a neurociência tem estudado muito a questão da aprendizagem, então é estudado bastante a questão da educação. Então a gente tem visto esses estudos aí da formação e do desenvolvimento do nosso cérebro, né, do cérebro humano, junto aí com a aprendizagem, tá bom? E aí eles vêm desmistificando essas teorias aí de aprendizagem. O que acontece? Para a neurociência, essa teoria ela não é uma teoria com base científica, tá? Então, a gente aí que vem da educação, que sempre a gente se apega a essas teorias, né? Lá, inclusive, no áudio que eu coloquei para vocês, está falando só da teoria, tá? Não vem falando essa outra parte da neurociência, que é o que a gente vai discutir agora, tá bom? Então, a neurociência, ela vem falando o quê? Que as vias de aprendizagem, elas não podem ser só uma, tá? Mas espera aí que vamos pegar por parte aqui, senão vai ficar meio confuso, tá? Então, vamos lá. O que eu vou falar para vocês? Primeiro, é que essa mesma teoria, a gente seguindo a teoria da aprendizagem, não tem um método de aprendizagem que seja melhor do que o outro, tá? Então, assim, nós podemos sim, cada um se identificar melhor com uma dessas vias de aprendizagem, porque na verdade nós temos várias vias aí de aprendizagem.
Então, nós precisamos nos identificar. Quando a gente se identifica, mesmo agora, depois de adultos, a gente começa a fazer associações, né? Boa noite, participei da oficina Construindo Emoções. Boa noite, é Laís, né? Boa noite, Laís, seja bem-vinda, tá? Muito bom ter você aqui. E todos vocês que estão participando, tá? Então, voltando aqui, gente, não existe um método que seja mais eficaz do que o outro ou que seja melhor do que o outro, tá? Então, aí vem a questão também do conhecimento. Então, nós, enquanto adultos, a gente consegue perceber quais dessas vias é mais fácil para a gente estar absorvendo o conteúdo, né? Então, aí, quando a gente precisa, tem pessoas que gostam mais, que são mais auditivas. No meu caso, eu sou bem auditiva. Então, assim, eu gosto muito de ouvir áudios, então, ou quando eu ouço, eu tenho uma absorção muito grande de conteúdo, mais do que o vídeo já me dispersa, tá? Então, assim, a questão da leitura, então, se eu ler em voz alta, pra mim é melhor, eu vejo isso, tá? Então, a gente consegue perceber isso. Mas aí, o que acontece? Quando a gente vai falar de aprendizagem, a gente vem falando aí também a questão da memória, né? Porque a aprendizagem, ela é uma memorização de uma vivência, de um conteúdo aí na escola, de uma vivência nossa que a gente vai absorver essa aprendizagem, tá? E eu vou estar falando aqui para vocês dos 3 tipos de memória que a gente tem, que é a memória de curto prazo, a memória de médio prazo e a memória de longo prazo, para a gente entender um pouquinho o que a neurociência vem falando para a gente sobre essas questões de aprendizagem, tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dar um toque aqui, tá? Pode perguntar também se vocês não entenderem alguma coisa, ok? Então, aí nós vamos falar da memória de curto prazo. Então, como o nome já diz, ela é uma memória curta ali. Então, é essa memória que a gente vai... que ela vai durar ali alguns segundos, alguns minutos, que a gente também chama de memória de trabalho. Então, quando a gente vai usar a questão do raciocínio, quando a gente vai raciocinar, a gente utiliza essa memória de trabalho. As psicopedagogas que estejam acompanhando aí vem a questão também da gente fala das funções executivas, né? Que a gente trabalha e explora essa memória de trabalho, né? E essa memória de trabalho, além dela ser ali muito rápida, que ela é o prático, ela também tem um estudo voltado para ela, que ela não consegue absorver muitos itens ao mesmo tempo. Então, ali ela é mais restrita. Então, além dela ser rápida, ela consegue absorver ali nos estudos mais recentes de 5 a 7 ou 9, no máximo, aí, itens para ser compreendido aí, tá? Então, ela é uma memória mais rápida. E essa memória que a gente fala, memória de trabalho, a memória de curto prazo, a parte do cérebro que é ativada nela é a parte do pré-frontal, tá? Onde que é o lobo pré-frontal? Quase que não sai. É essa parte do cérebro aqui, atrás da testa da gente. Então, é na frente mesmo do cérebro. Então, essa parte aí do cérebro, ela é focada no raciocínio, tá? Então, é a parte responsável ali, focada bem no raciocínio mesmo. Então, essa parte do cérebro ela é ativada quando a gente utiliza essa memória de curto prazo. Quando que a gente utiliza memória de curto prazo? Com orientações ali, com comandos que a gente precisa de efetuar alguma coisa. Ela funciona quando a gente precisa memorizar um número de telefone, por exemplo, que eu vou ligar ali agora, eu memorizo esse número, tá? Então, essa é a memória de curto prazo, tá? Então, o lobo pré-frontal, logo aqui atrás da testa da gente, tá bom? Tá. Tem mais uma coisinha. Eu falei que ela é uma memória pequena, né? De 5 a 7, máximo 9 itens aí. Então, como a gente consegue memorizar mais coisas? Por associação, tá? Então, a gente consegue memorizar por associação. Como assim? Então, a gente consegue associar uma coisa a outra, um item a outro, e a gente consegue aí encadear
essa memória aí de curto prazo, tá? Logo depois dela, vem a memória de médio prazo. Então, a memória de médio prazo, ela serve para quê? É quando o nosso organismo ele já está se preparando ali, ele está fazendo uma seleção do que é importante para nós, para ser jogado na memória de longo prazo, né? Que a gente vai precisar de um momento depois. Então já vai começar a fazer essa seleção aí, que é a memória de médio prazo, tá? A memória de médio prazo, ela é ativada o hipocampo no nosso cérebro. O hipocampo, ele fica lá mais no meiozinho do cérebro mesmo, tá? Então é atrás do pré-frontal e do lado das têmporas, né? Que são essas aqui. Então, é lá no meio mesmo do cérebro. Então, um campo lá mais escondidinho aí no cérebro que vai ser ativado, tá? E muito interessante que o hipocampo também, ele é responsável aí pelo nosso emocional, tá? Então, aí é onde eu venho falando para vocês algo que eu sempre falo, pessoal que tá participando aí, que participou da oficina Construindo Emoções. A emoção, ela age intensamente, ativamente aí no processo de aprendizagem. Então, essa emoção, tanto faz se ela é ruim, se ela foi uma emoção boa, né? Se ela foi uma emoção ali prazerosa, ou se ela foi uma emoção que a gente acha que é negativa, que ela foi uma emoção que a gente acha que foi ruim, tá? Então, essa questão da memória, ela é influenciada aí pelas emoções e diretamente vai influenciar aí a questão da nossa aprendizagem, tá bom? E deixa eu ver o que mais que eu anotei para vocês. Que é o sistema límbico, viu, gente? O sistema límbico, que é localizado também no hipocampo, que ele é responsável pelas emoções, tá? E isso aí. Essa aí é a parte da memória de médio prazo, tá? Isso, ela é positiva ou negativa, tá? As emoções, sendo ela ali que a gente percebe que é uma emoção positiva ou emoção negativa. A emoção em si, independente de qual emoção que ela vai fazer parte ali da aprendizagem. Então, ela influencia diretamente na aprendizagem. Então, nós, quando trabalhamos com crianças, a gente precisa saber disso aí para a gente ver como que tá as nossas crianças, né? Como que tá o ambiente. Então, por que esse relacionamento, que eu gosto muito de falar para vocês, em casa, entre pais e filhos, por que isso influencia? Influencia diretamente na aprendizagem, porque o emocional ali da criança, ele vai influenciar aí na atenção dela, ele vai influenciar nessa aprendizagem como um todo. Então, a gente precisa de cuidar de vários outros aspectos aí, né? Pra gente conseguir essa aprendizagem significativa aí da criança, tá? E também, gente, tem aqui, ó, outro aspecto aí do hipocampo é a localização espacial, tá? Então, a localização espacial também, ela influencia, ela auxilia aí no nosso processo de aprendizagem, tá bom? E aí a gente vem pelo memória de longo prazo. Quando eles começaram, né, esses estudos, que isso daí eles analisam através de ressonância, né, para ver qual é a parte do cérebro que está sendo ativada. Então, como eu falei, a memória de curto prazo, ela vai ali pelo lobo pré-frontal, a memória de médio prazo pelo... fugiu o nome aqui. Pelo hipocampo, né? A minha memória não tá boa hoje. E a surpresa foi a memória de longo prazo, porque quando eles foram analisar, quando é acessado ali no cérebro a memória de longo prazo, todo o cérebro é ativado, tá? Então veio aí a surpresa. Não tem uma parte do cérebro específico para eles estudarem essa questão aí da memória de longo prazo. Então, é a memória que está menos... eles conseguiram estudar até hoje, porque ela ativa todo o cérebro. Então, todo o cérebro é ativado aí na memória de longo prazo. O que é essa memória de longo prazo? Os nossos aprendizados que nós temos hoje, tá? Então, quantos aprendizados que nós, de adultos, a gente tem, que a gente aprendeu lá quando era criança, né? Então, essa questão aí do aprendizado, ele vem
desde a gente bebê, a gente tem aprendizados que vem até hoje, né? Então, isso aí fica guardado aí na memória de longo prazo, tá? Então, é ativado todo o cérebro, tá? Então, não tem um local específico. Então, aí, como a gente falou, agora vamos recapitular aqui. A gente falou nas teorias da aprendizagem, né? Então, a pessoa tem algumas pessoas que vão aprender pelo acesso aí auditivo, outras pelo visual, outras pelo fazer, né? Pelo participar ali da ação. Então, são vias de acesso para a aprendizagem. E o que a gente vê aqui, que foi comprovado cientificamente, é que a memória de longo prazo, ela acessa todo o cérebro. Então, como ela acessa todo o cérebro, ela vai acessar todas essas vias. Então, todas as vias, elas vão fazer parte dessa construção aí da aprendizagem. Tá? Então, pelo ponto de vista científico da neurociência, a gente não aprende somente por uma via. Não é comprovado cientificamente que a criança ela vai aprender somente por uma via, somente auditivo, somente visual, tá? Tem uma pergunta aqui. Saber direcionar a criança precisa que tenhamos um olhar diferenciado em relação a eles, que muitas vezes é necessário nos percebermos nesses sentimentos. Sim. Então, primeiro, para a gente perceber a criança, a gente precisa perceber a gente mesmo, né? Então, quando a gente percebe essas situações, a gente consegue observar melhor nas crianças e nas pessoas que convivem com a gente, tá? Então, voltando aqui na questão da memória, né, de longo prazo, que ela é a aprendizagem, então ela precisa ser estimulado todas as vias, na verdade, tá? Então, aí como a memória, ela foi quando a gente acessa essa memória, ela estimula ali, ela acende todo o cérebro, todas as partes do cérebro. Então, significa que a gente aprende por diversas vias, porque todas essas vias, elas foram acessadas ao mesmo tempo, tá? Então, qual que é o melhor jeito de eu trabalhar com a criança? É fazer, por exemplo, tem meios, né? Métodos de medir aí, a gente vê qual que é a sua via de acesso, né? A via de acesso da criança, que seja mais fácil para ela aprender. Mas não significa que vai ser a única, tá? A única via que ela vai aprender. Então, o que a gente precisa fazer para ter aí uma aprendizagem significativa dessas crianças? A gente precisa estar estimulando a criança o mesmo foco por vários estímulos diferentes, tá? Então, o que é necessário? A gente estar usando o mesmo ponto ali de trabalho, tá? Quem trabalha aí na clínica, o que precisa ser trabalhado? Então, eu vou estar falando aqui para as meninas que são psicopedagogas, você vai estar trabalhando na clínica com a criança. Então, você vai precisar estimular o raciocínio lógico. Então, qual que é o ideal? É a gente usar todas essas vias de acesso, tá? Estimular tanto o campo visual, quanto o auditivo, quanto o sinestésico. A gente vai estar abordando aquela necessidade da criança por todas as vias ali de acesso. A gente vai estar estimulando o cérebro dela à aprendizagem, tá? E outra coisa muito importante para a aprendizagem. Então, o foco de aprendizagem, também como eu já falei aqui, a memória de médio prazo, que ela está associada aí no hipocampo, que também tem o sistema límbico, que vem as emoções. Então, a aprendizagem, ela se dá aí ou através de uma emoção, tá? De algo ali que aconteceu, que impactou aquela criança, aquela pessoa, que com os adultos também é da mesma forma, tá? Que impactou ali positivo ou negativamente, que sofreu aquele impacto emocional, aquilo ali vai ficar guardado, aquilo ali serviu de aprendizado. Se não houver um impacto emocional, vai ter a necessidade de repetição, tá? Então, a aprendizagem, ela precisa de repetição, ok? Então, quando a gente vai estar trabalhando
com a criança aí em vários, na escola, na clínica, ou até mesmo com os nossos filhos, né, em casa, que quem já nunca falou aí, a gente fala assim tanto, que eu falo tantas vezes a mesma coisa, e a criança, ela não faz. Por que ela não faz? Porque ela não consolidou a aprendizagem ainda, tá? Ela não teve nenhum impacto emocional, então a gente vai precisar de repetição, tá? Então a gente vai ter mesmo que repetir. E muitas vezes não só falar, então a gente vai ter que utilizar de outras vias para a criança ela estar aprendendo. Então a partir de hoje vocês vão observar tanto as suas crianças em casa, quanto os seus alunos, quanto os seus pacientes na clínica, necessariamente ser estimulados de diversas vias para que esse aprendizado ocorra, tá? E não necessariamente vai ser um dia só. Então a gente vai estar fazendo essa repetição por diversos dias até consolidar essa aprendizagem. E aí vem a questão de cada criança ter seu tempo, né? Então umas crianças vão responder mais rápido, outras vão demorar um pouquinho mais, cada uma no seu tempo, tá bom? Até aqui tá tudo ok, gente? Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, podem fazer a pergunta, tá? Vocês hoje estão muito caladinhos. Eu tô falando demais. Então, fechando aqui, né, essa questão aí da neurociência, a pessoa ela não vai aprender somente por uma via, tá? Então, isso é um mito. Por mais que você faça algum teste, que você vai ser uma pessoa que vai responder melhor ao estímulo auditivo, ao estímulo visual, tá? Mas, na verdade, a gente aprende por todas as vias, tá bom? Então, o cérebro, ele precisa ser estimulado por diversas vias, diversos estímulos, tá? Então, é necessário. E quanto mais a gente estimula todas as vias do cérebro, mais fácil é para absorver essa aprendizagem, tá? Então, as teorias da aprendizagem, elas podem auxiliar, sim, né? Mas, quando a gente for trabalhar, por exemplo, professores que forem trabalhar numa sala de aula, como que a gente vai fazer um plano de aula para cada aluno separado, né? Então, se eu tenho lá 25, 30 alunos na sala, como que eu vou atender um aluno que ele é sinestésico, 10 alunos ali que são visuais, mais 5 alunos que são auditivos? Como que eu vou estar trabalhando? Eu vou fazer um plano de aula para cada um separado? Não é isso, tá? Então, tem que ter o planejamento? Tem. Mas como que é o planejamento ideal? Seria o planejamento que ele vai trabalhar, ele vai estimular todas essas vias aí de atenção, de aprendizagem aí da criança, tá? Então, às vezes, a criança ela não conseguiu aprender de uma maneira, ela vai aprender de outra. E aí vem a questão da repetição, que vai ajudar na memorização e, consequentemente, na aprendizagem, tá? Então, eu não vou trabalhar o conteúdo uma única vez com as crianças, eu vou precisar trabalhar diversas vezes. E o importante é que eu trabalhe essas diversas vezes de maneiras diferentes, absorvendo aí essas vias de acesso, né, que a gente tem, para que ele absorva aí essa aprendizagem, tá bom? Então, quando a gente trabalha na clínica, a gente vai